Eu aposto que você já deve ter ouvido por aí que motivação não importa, o que importa é a disciplina. E eu, como psicóloga e como formada em neurociência, venho aqui desmitificar essa ideia aí que é totalmente equivocada, justamente com base na neurociência. Eu vou estar te explicando nesse vídeo o que é a motivação, o que é a disciplina, principalmente como elas funcionam no nosso cérebro, para que você entenda de uma vez por toda a importância da motivação para que a gente possa ter aí uma boa disciplina. Existe uma área do nosso cérebro que é extremamente importante que ela seja ativada quando a gente estiver construindo um determinado hábito, quando a gente estiver querendo ter um comportamento aí, manter esse comportamento a longo prazo. Essa área é chamada de sistema de recompensa. Por que essa área é extremamente importante? Porque com os estudos da neurociência, com o avanço da ciência, a gente já conseguiu descobrir que toda vez que a gente começa a ter um determinado comportamento que pode ter algum tipo de recompensa para a gente a longo prazo, essa área ela é ativada e ela começa a liberar dopamina, que é um neurotransmissor extremamente importante para que a gente consiga manter o comportamento a longo prazo. Por quê? Porque é através da dopamina que a gente vai ver sentido no porquê daquele comportamento. A gente vai se conectar a esse sentido. E isso vai fazer com que a gente tenha motivação para continuar agindo. O nome motivação por si só já se explica, né? Motivo para agir. Então, a partir do momento em que esse sistema de recompensa é ativado no nosso cérebro e o nosso cérebro começa a liberar dopamina, a gente começa a ver sentido, a gente começa a ver motivo do porquê que a gente precisa manter esse comportamento. Através disso, conforme a gente vai fazendo isso ao longo dos nossos dias ali, em que esse sistema de recompensa ele vai sendo ativado a partir do momento em que a gente vai tendo o comportamento, a disciplina ela passa a ser construída, que é justamente a nossa capacidade de continuar motivados, independentemente da situação, independentemente da dificuldade, para que a gente mantenha aquele comportamento. E aí é importante eu te passar essa informação que, com base na neurociência, não existe uma área do nosso cérebro responsável pela disciplina. Porque a disciplina em si é uma habilidade que você vai desenvolver a partir da sua motivação. Então, se você não tiver esse sistema de recompensa ativado no seu cérebro, se você não tiver essa produção de dopamina sendo liberada e essa motivação, esse motivo para você continuar agindo, para você continuar vendo sentido no porquê que você está se comportando, a sua disciplina ela não é construída. É por isso que essa fala sobre é importante você ter disciplina, independentemente se você tem motivação ou não, é um mito, segundo a neurociência, segundo os conhecimentos que a gente tem relacionados ao nosso cérebro, tá? Porque não é possível você ter disciplina sem que você tenha motivação, sem que você tenha motivo, sentido para fazer aquilo que você está se propondo a fazer. A disciplina, basicamente, é uma consequência da sua motivação. Então, se você não cuidar dos motivos pelos quais você precisa manter aquele comportamento, se você não encontrar sentido real que te faça manter esse comportamento, você não será uma pessoa disciplinada. Outro ponto que leva as pessoas a terem uma visão equivocada do que é motivação, do que é disciplina, é justamente a ideia de que motivação é você estar feliz, alegre, né? Você tá tendo aquele comportamento ali como se você estivesse batendo palma pro sol. E não, isso não é motivação. Motivação é basicamente você ter consciência dos motivos pelos quais você precisa fazer aquele comportamento. Só isso. E isso não necessariamente você precisa estar feliz, alegre, para ter essa consciência dos motivos pelos quais você precisa ter aquele comportamento. Então, é importante que vocês entendam que a motivação é um estado onde você busca a sua consciência para pensar no porquê você tem que fazer aquele comportamento, independentemente se você está feliz ou não, se você está cansado ou não, se você está triste ou não. Entende? Então você vai buscar os motivos. Então, caramba, eu preciso ir treinar, eu tô triste aqui, eu tô cansada, sei lá, né? E aí você começa a pensar, não, peraí, mas treinar é algo importante pra mim. Toda vez que eu vou, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu fico bem com o meu corpo, eu sinto bem-estar, isso é bom pra minha saúde, é bom pra minha saúde mental. Então, e esses motivos vão fazer com que você vá pra academia,
mesmo cansada, mesmo triste, mesmo desanimada, porque você acionou os motivos que são importantes para fazer com que você vá lá e vá treinar, vá para academia. Um exemplo que eu gosto de dar para que a gente entenda ali a diferença entre motivação e estado de alegria, euforia, e que muitas das vezes a gente não precisa ter esse estado de humor para estar motivado, é um exemplo que acho que todo mundo já deve ter passado isso na vida, que é a gente precisar ir trabalhar, levantar 5 horas da manhã e tá chovendo pra caramba, e a gente queria muito ficar na nossa cama, a gente queria muito ficar ali dormindo mais um pouquinho, mas a gente tinha que ir pro nosso compromisso. Por quê? Quais foram os motivos que fizeram você levantar da cama e ir trabalhar, mesmo querendo dormir mais um pouquinho, mesmo ali com preguiça e tal? O que fez você levantar da cama e ir trabalhar? Vários motivos, variados. Alguns deles é o seu salário no final do mês, conta para pagar, filho para manter, casa ali para manter, enfim, certo? Então esses motivos fizeram você levantar da cama e, putz, eu tenho que ir trabalhar porque senão vai ser descontado ali do meu salário, eu tenho essa conta para pagar, eu tenho isso para fazer, e não, bora trabalhar, e, enfim. E aí você levanta da cama e você vai pro seu trabalho, entende? Então, nesse momento, o seu sistema de recompensa ativou quando você pensou no porquê que você tinha que ir trabalhar. Liberou dopamina no seu cérebro e você começou a entrar num estado de motivação que fez você levantar da cama e ir para o seu compromisso. É importante que a gente entenda que, inclusive, sem motivação, a gente nem levanta da cama. Se o seu cérebro ele não ativar o sistema de recompensa, inclusive quando você acorda, para você levantar para escovar o dente, você não levanta da cama. Inclusive, isso é muito conversado a respeito da depressão, por exemplo, porque muitas pessoas com depressão, o sistema de recompensa delas deixa de ser ativado, fazendo com que essa pessoa não queira nem levantar da cama, porque ela não vê sentido, ela não vê motivo do porquê levantar da cama, entende? Então é importante a gente entender que a motivação ela é sim extremamente importante para nossa vida e que a gente não pode fazer nada sem que a gente tente ativar essa motivação no nosso cérebro, sem que a gente ative esse sistema de recompensa que é extremamente importante para a gente manter um comportamento a longo prazo. Então, o que eu quero que você entenda com esse vídeo é que você precisa associar, sim, a motivação com a disciplina. Se você quer ser uma pessoa disciplinada na sua vida, você precisa ter motivos, você precisa ter sentido do comportamento que você vai ter para que, a longo prazo, essa disciplina ela seja construída. Porque, mais uma vez, a disciplina é a nossa capacidade de se manter conectado nos motivos que vão fazer com que a gente tenha um determinado comportamento. Só que para a gente ter motivos, a gente precisa construir esses motivos. A gente precisa definir esses motivos para que a gente veja sentido no porquê ter aquele comportamento. Então não é para você começar a ter um determinado hábito de qualquer jeito. Você precisa definir o porquê, para que você está fazendo aquilo ali. Para que o seu cérebro ative essa motivação, ative esse sistema de recompensa e com o tempo você vai construindo a sua capacidade de ficar conectado nisso. Então, com o tempo, a sua disciplina ela vai sendo construída. Então, mais uma vez, que eu quero que vocês entendam, a motivação é a definição dos motivos pelo qual você vai manter o comportamento. A disciplina é a sua capacidade de ficar conectado nisso. É a sua capacidade de não esquecer o porquê você precisa ter um determinado comportamento. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso eu não tenha entendido, assiste novamente esse vídeo, quantas vezes for necessário, enraize esse conhecimento dentro de vocês e coloquem em prática para que vocês possam observar na prática, na vivência de vocês, a importância de você ter esse conhecimento referente à neurociência, à neurofisiologia do seu cérebro e usar esse conhecimento ao seu favor, porque essa é uma forma inteligente, é uma forma saudável, é uma forma equilibrada da gente estar construindo os nossos hábitos e estar mantendo um comportamento a longo prazo, sem a gente ficar se frustrando, sem a gente começar a ter aquela sensação que parece que a nossa mente está contra a gente. E muitas das vezes pode ser que esteja mesmo se a gente estiver construindo os nossos hábitos de uma maneira errada com base na nossa fisiologia, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido, espero que esse conhecimento possa te ajudar aí na hora de construir um determinado hábito e qualquer dúvida eu estou à disposição, é só me procurar nas redes sociais ou deixar a sua dúvida aqui nos comentários.